Olá, pessoal. Vamos então estudar as leis de Kirchhoff para a obtenção das equações dinâmicas dos circuitos elétricos, certo? Então, nós vamos também chamar essas leis de interconexão, porque através das leis de Kirchhoff vamos inserir as informações na nossa modelagem sobre a arquitetura de um dado circuito, certo? Pois bem, então vamos começar com a lei de Kirchhoff das tensões, que é a seguinte: a lei de Kirchhoff das tensões, ela diz o seguinte, que o somatório de tensões em uma malha do circuito, seja ela qual for, ela vai ser igual a zero. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: bom, imagine que nós temos aqui o circuito com três elementos. Esses três elementos pode ser o que for, pode ser uma resistência, pode ser um indutor, um capacitor, é independente disso. Mas imagine que nós temos esses três circuitos, três elementos, perdão, e eles estão dispostos desta maneira nesse circuito. Pois bem, quais são as malhas que nós podemos encontrar aqui nesse circuito? Bom, nós temos três, na verdade, que são essas aqui. Primeiro temos esta malha, certo? Vou chamar aqui de malha número 1. Temos aqui a malha número 2. E a malha número 3 é essa que engloba os elementos aqui de fora do circuito, certo? Engloba a fonte de tensão, o elemento 1 e o elemento 3. Eu vou desenhar aqui por fora, justamente para não ficar muito poluído no nosso circuito, tá? Então, essa é a terceira malha do nosso circuito. Vou colocar aqui a terceira malha. Pois bem, então se eu aplico a lei de Kirchhoff das tensões para a primeira malha, qualquer laço fechado aqui dentro desse circuito, ele vai ser o seguinte, ele vai ser E1 mais E2 menos E é igual a zero, onde E é a tensão aqui dessa fonte, certo? Pois bem, na segunda malha eu vou ter o seguinte, eu vou ter E3 menos E2 é igual a zero. Muito bem, e na terceira malha eu vou ter o seguinte, E1 mais E3 menos E é igual a zero. Todas essas três equações, que foram obtidas através da aplicação da lei de Kirchhoff das tensões nesse circuito, elas são verdadeiras, certo? E como é que a gente pode inspecionar se isso está certo ou não? Bom, acontece que essa equação é combinação linear destas duas. Como é que eu posso ver isso? Bom, se eu multiplico essa equação por menos 1 e somo com a primeira, eu vou ter exatamente a segunda equação. Então, disso nós vemos que, através da aplicação da lei de Kirchhoff das tensões, nem sempre a gente vai ter um conjunto de equações que vai inserir alguma informação nova sobre o circuito. Pois bem, então vamos sempre ter que analisar o circuito e aplicar a lei de Kirchhoff das tensões de maneira adequada. E a segunda lei de Kirchhoff é também denominada como a lei de Kirchhoff das correntes, vai ser a segunda lei de Kirchhoff que nós vamos estudar aqui na disciplina. Pois bem, e o que diz a lei de Kirchhoff das correntes? Bom, primeiro nós precisamos entender o que é um nó num circuito, certo? Segundo essa definição que vamos enumerar aqui, ela é a junção de mais do que dois elementos do circuito, certo? Bom, nós vamos ver que se nós aplicarmos a lei de Kirchhoff das correntes para uma junção de apenas dois elementos, a gente não vai ter muita informação nova saindo da aplicação da lei. Mas, de qualquer forma, estaremos interessados em aplicar a lei de Kirchhoff das correntes quando houver, pelo menos três elementos conectados em um circuito. E a lei de Kirchhoff das correntes é o seguinte, que é o somatório das correntes que saem ou chegam em um nó, ela deve ser igual a zero. E é muito importante saber que, quando nós falamos de somatório igual a zero, nós temos que adotar um referencial, certo? E qual é esse referencial? É o seguinte, uma corrente ela vai ter um valor positivo quando ela sair de um nó, ou vai ter um valor negativo quando ela entrar em um nó, certo? É claro que, quando nós aplicarmos a lei de Kirchhoff das correntes, é imaterial a diferença se nós consideramos o contrário desse referencial que acabamos de adotar. Mas o que é importante nós sabermos é que temos que ser coerentes
com relação ao sinal que adotamos nas correntes do nosso circuito. Então, se eu adoto sinal positivo para todas as correntes saindo do nó, essa corrente deve ser, esse mesmo referencial deve ser adotado para as outras correntes também. Muito bem, então com as leis de Kirchhoff, vamos poder obter então funções de transferência ou modelos de espaços e estados para os circuitos que queremos analisar. No vídeo seguinte veremos um exemplo da aplicação dessas leis.